Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo ok? ¿Todo perfecto? Hoy tenemos más una clase de clínica, onde vamos a charlar a respeito de um tema muito, pero muito importante, que é a respeito do abdômen agudo. Por que é tão importante? Porque abdômen agudo é basicamente qualquer dolor abdominal em um paciente previamente sano. Esse dolor deve ter algumas características, ou seja, deve ser muito intenso e deve fazer com que o paciente vá à la consulta por conta disso. Então, lo que nós vamos ver hoje é abdômen agudo. Vamos aprender a classificar, que temos o abdômen agudo quirúrgico, médico e o que vai quedar em observação, ou seja, vamos deixar aí tranqui na sala de observação do hóspede. E também vamos aprender quais são as principais patologias de acordo às esferas de idade, ou seja, de acordo, por exemplo, hasta os 16 anos, 20 anos, adultos jovens e depois maiores de 50 anos, quais são as patologias mais frequentes. Vamos compartilhar o power e aí vamos a começar com abdômen agudo. Qual é o ponto fundamental de abdômen agudo? É um dolor que empieza em um paciente previamente sano, ou seja, não deve haver nenhuma patologia por detrás, por exemplo, nenhuma hepatopatia, nada. O paciente deve ser previamente sano. Isso é abdômen agudo. O abdômen agudo, como já hablamos antes, pode ser um abdômen agudo médico, quirúrgico ou hasta mesmo em observação. Qual é a diferença? É que se nós não tratamos de diagnosticar se é um abdômen médico ou se é um abdômen quirúrgico, nós estamos com um paciente que parece uma bomba reloj, porque a qualquer momento pode dar alguma complicação de esse abdômen agudo e então o paciente pode morrer por conta de uma pavadita aí que nós não hicimos bem a anamnese e não hicimos bem o diagnóstico de nosso paciente. Então, abdômen agudo, nós vamos aprender basicamente a classificar, ver as causas mais frequentes e como tratamos. ¿Sí? Não há muita volta que fazer, é um tema bem sencillo, pero nós sí ou sí devemos saber, porque, por exemplo, vamos estar de guarda aí alguma noite, algum dia, e por aí pode vir um paciente, por exemplo, com apendicite e pode passar de largo, ¿sí? Pero vamos ver agora o que é o abdômen agudo, qual é sua definição. O abdômen agudo é qualquer quadro clínico cujo el síntoma primordial é o dolor abdominal. Ou seja, o paciente vem à consulta, estamos aí, tranque, palanque, vem o paciente à consulta com muito dolor abdominal. De presentação aguda, ou seja, generalmente, nós temos um paciente aí que cursa com esse dolor, ou nas primeiras horas aparece aí por as primeiras 6 horas, ou até mesmo depois de 6 horas se aguenta todo esse tempo. ¿Cuál es el punto? Entonces, el dolor es el punto clave, es el motivo de consulta de nuestro paciente. Y puede haber otra sintomatología o no haber, pero generalmente está acompañado, además de ese dolor, alguna otra sintomatología, como náuseas, vômitos, anorexia. Pero lo más importante acá es que abdômen agudo nos refiere basicamente el paciente que tuve el motivo de consulta, dolor abdominal agudo y nunca tuve más nada, o sea, es previamente sano. Como que nós vamos classificar o abdômen agudo? Depois disso, vamos ver de novo. A classificação básica do abdômen agudo é basicamente um abdômen agudo médico, um abdômen agudo quirúrgico e um abdômen agudo em observação. Qual é a diferença desses três tipos? O médico, o paciente, obviamente, não vai à cirurgia. O quirúrgico, o paciente deve ir à cirurgia para sanar essa enfermidade, essa afectação, e em observação é aquele paciente que nós não conseguimos, por exemplo, encaixar nem no abdômen agudo quirúrgico ou nem no abdômen agudo médico. Deixamos em observação para ver como evoluciona, ou seja, traz signos e sintomas muito superficiais, não são tão graves de afectação fisiológica. Então, nós deixamos aí de lado solamente em observação. Qual é o ponto? Muito importante saber quando temos um diagnóstico de abdômen agudo quirúrgico. Por quê? Se nós, por exemplo, temos uma apendicite aguda, se esperamos e deixamos esse paciente aí, tranque, obviamente que a apendicite tarda algumas horas. Mas se nós estamos ante um paciente de apendicite aguda, que é uma causa de abdômen agudo, e deixamos passar as horas e não nos damos conta que esse paciente tem apendicite aguda e que é tratamento quirúrgico, nós podemos fazer com que essa apendicite evolucione a uma gangrena, perfuração e então pode ser uma peritonite. E aí sim,
Estamos diante de um paciente muito grave. Esse paciente, obviamente, que morrer por apendicite é raro, pero pode morrer na pior das hipóteses. Pero, basicamente, quando vamos falar da clínica de cada um destes, é bem fácil de memorizar, ¿sí? Imaginamos o seguinte, o paciente com abdômen agudo médico viene generalmente com um dolor que não é tão fuerte, ou seja, não é tão intenso, ou hasta mesmo pode ser intenso, pero ojo en eso, no tiene generalmente afectaciones sus signos vitales, como por ejemplo no viene con hipotensión, la taquipnea, por ejemplo, mayor de 35, taquicardia mayor de 140, 150, entonces generalmente el abdomen agudo médico, que suele ser, que no necesita cirugía, suele ser aquele paciente que vem com um aspecto sano, não tem uma cara muito feia, tá? A vezes pensamos que pode estar dissimulando e muitas das vezes o dolor é menos intenso, ¿sí? Em cambio, o abdômen agudo quirúrgico, qual é a diferença? É que agarramos o paciente com abdômen agudo médico e multiplicamos por 10 todos os signos e sintomas. Por exemplo, o paciente vino com el vientre en tabla. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vamos a hacer la palpación, el vientre está totalmente contraído, o sea, el abdomen está totalmente contraído. Eso quiere decir que estamos teniendo una reacción peritoneal por cuenta de una injuria adentro de la cavidad abdominal, o sea, alguna inflamación, alguna infección que está ocasionando ahí, que generó una peritonitis, que generó un reflejo peritoneal. Qual é o ponto? O abdômen agudo quirúrgico vem com muito dolor, o aspecto não é do paciente, assim, da face do paciente, não é aspecto sano, vem generalmente sendo cara feia, ou seja, a face, tem uma face assim bem descompensada, pode vir também com leucocitose, Bloomberg positivo, então todo vai depender da causa, pero o ponto mais importante é que é muito importante saber diferenciar quando estamos diante de um paciente de abdômen médico ou quirúrgico. El abdomen agudo en observación es aquel paciente que no encaja ni en el quirúrgico ni en el médico, o sea, sus signos y síntomas son muy superficiales y un ejemplo de abdomen agudo en observación es, por ejemplo, aquel paciente que viene con una gastroenteritis. No nos damos cuenta que es una gastroenteritis y ahí está con mucho dolor abdominal hace poco tiempo, náuseas, vómitos y derrama un poquito ahí en observación para después darle alta. Pero basicamente são esses três tipos de abdômen agudo que nós sí ou sí devemos classificar. Já vamos ver quais são as causas de cada um, pero vamos introduzir o tema de esta maneira. Bueno, clasificações. Já hablamos de uma clasificação, ¿sí? Que é a clasificação a partir da clínica médica, que aí temos abdômen agudo quirúrgico, médico ou em observação, clasificação fisiopatológica. Qual é a classificação fisiopatológica? A classificação fisiopatológica é quando nós vamos falar se o abdômen agudo, por exemplo, é inflamatório, se é por obstrução mecânica, se é por isquemia ou também se é traumático. E por distensão das vísceras, das superfícies viscerais, como, por exemplo, o dolor ocasionado quando temos uma hepatomegalia. Então, fisiopatologia é o mecanismo que produz, já vamos ver isso, e a topográfica é basicamente dizer se é um abdômen agudo de origem intraabdominal ou extraabdominal. Por que pode ser intra ou extraabdominal? Porque muitas das vezes, por exemplo, pneumonias em bases pulmonares, ou hasta mesmo o infarto agudo do miocárdio, se nós nos acordamos fundamentalmente dessas duas patologias, são patologias que são, por exemplo, a pneumonia de bases pulmonares pode dar dolor abdominal, sim, pode dar. E, em câmbio, o infarto, por ser uma víscera, pode dar um dolor visceral que se pode irradiar, por exemplo, para o hipogástrio. Por isso que, se nós nos ponemos a recordar o que já tivemos, ou seja, o que já estudamos, por exemplo, o paciente que tem um infarto agudo do miocárdio, pero nós a quem vamos sospechar que tem um infarto agudo do miocárdio? A los pacientes que generalmente são dislipidêmicos, diabéticos, obesos, os pacientes que já tiveram algum evento cardiovascular, esses pacientes que podem ser, que têm um risco incrementado para enfermidades cardiovasculares e que vêm com um dolor em hipogástrio,
muchas de las veces esa suele ser la única sintomatología que el paciente tiene y está infartando. Por eso que a los pacientes con 60 años, 50 años o más, hombres generalmente, cuando vienen con un dolor en hipogástrico o en abdomen superior, nosotros lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer en estos pacientes hombres es fundamentalmente hacer un electrocardiograma buscando si hay alteraciones. ¿Por qué? Es muy, muy importante saber eso. Yo cuando estaba acá, acompañando acá en mi ciudad, sí, ya pasé por una vez que vino un hombre, generalmente 55 años, 60 años, estava infartando e tinha um dolor em hipogástrio. Não tinha mais nada de clínica, solamente um dolor em hipogástrio. Vindo assim, me duele acá na boca do estômago. E era esse o motivo de consulta do paciente. Então, rapidamente foi feito um eletrocardiograma e foi diagnosticado o paciente com um síndrome coronário agudo com supra-ST. Então, ojo nesses pacientes com um abdômen agudo extraabdominal, porque ojo que puede ser un infarto. Pero básicamente vamos a clasificar así, por la clínica, fisiopatología y topográfica, clasificación topográfica. Bueno, epidemiología. Cuando nosotros vamos a hablar de abdomen agudo, ¿sí? El dolor abdominal es la causa más frecuente de consulta quirúrgica en la urgencia y casi 100% de los cuadros quirúrgicos son quadros quirúrgicos, el dolor abdominal está presente. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que el paciente generalmente consulta por el dolor y muchas de las veces esos casos de dolor que no cesan son abdómenes agudos quirúrgicos. Lo que yo estaba hablando antes a respecto de las causas, ¿por qué nosotros vamos a clasificar las causas a partir de edad? Porque básicamente no es lo mismo, no es la misma o mesmo diagnóstico presuntivo que nós vamos atender a um paciente adulto jovem que um paciente maior de 50 anos de idade. Por exemplo, as causas em menores de 50 anos de idade, ou seja, adultos jovens, a causa mais frequente generalmente é a apendicitis. Em cambio, a causa mais frequente em los pacientes maiores de 50 anos é a colecistitis. Por isso que é importante saber em los pacientes menores de 50 anos e em los maiores. Isso está fundamentalmente relacionado à la fisiopatogenia e etiopatogenia desses dois tipos etiológicos. Pero basicamente, sí o sí, em menores de 50 anos, nós vamos atender o inespecífico, pero en ese caso ni vamos entrar acá, pero apendicitis, colecistitis, obstrução intestinal e, por último, pancreatitis. E, em cambio, em los maiores de 50 anos, a causa mais frequente vai ser colecistitis, que é a inflamação da vesícula, depois vem apendicitis e depois obstrução intestinal. Por último, pancreatitis. Por que é importante saber isso? Porque se estamos diante de um paciente, estamos aí de guarda, sentadito, tomando um mate, vem um paciente maior de 50 anos, nós generalmente não vamos a ir a la apendicitis, vamos a ir a outra causa de abdômen agudo. Em câmbio, se vem um paciente adulto jovem, está com muito dolor abdominal, tem signo de Blumberg, o dolor abdominal que migrou hacia fossa ilíaca direita, Blumberg positivo, ojo, porque pode ser uma apendicite, já tem quase toda a cara de apendicite, además da epidemiologia, da idade. Então, é um pouquinho distinto, ¿sí? Y tenemos que abrir el ojo por cuenta de eso. Ahora vamos a las causas propiamente dichas. Las causas pueden ser extraabdominales, como ya hablamos, esa es la clasificación topográfica, y intraabdominales. Extraabdominales, tenemos que saber por lo menos 5, ¿sí? Generalmente, pregunta por lo menos, decime algunas causas de dolor de abdomen agudo de causa extraabdominal. ¿Por qué nosotros vamos a hablar? ¿Por qué entonces un dolor, un abdomen agudo? Porque si nosotros pensamos en la definición de abdomen agudo es cualquier dolor abdominal que hace el paciente que va a consultar previamente, o sea, que está previamente, ese paciente está previamente sano. Causa extraabdominal que puede dar dolor abdominal agudo é, por exemplo, pneumonia basal, como já havíamos dicho, el infarto pulmonar, infarto miocárdio e pericardites. Saber essas 4 já está bem. Outras causas, por exemplo, processos metabólicos, suelen por aí, puede perguntar
cetoacidose diabética e uremia. Uremia causa uma afectação bem característica, por isso que duele muito, fundamentalmente nas serosas, destrui a serose, então se duele muito. E processos hematológicos é a leucemia aguda. Sabendo 4 ou 5 de extraabdominal já é suficiente. Eu memorizaria o seguinte, que são os mais assim llamativos importantes. Seria, por exemplo, um infarto pulmonar, um infarto agudo do miocárdio, a pneumonia basal e cetoacidose diabética. Eu memorizaria estes para o horário, para o final, porque já suele ser suficiente. Todos esses vão causar, então, esse dolor abdominal agudo que o paciente vá fazer com que o paciente consulte. Para não fazer tanta vuelta, ¿sí? Lo que nós sí ou sí devemos saber, lo básico da fisiopatologia. Por exemplo, o abdômen agudo pode ser inflamatório, por uma obstrução mecânica, por isquemia, por trauma ou hasta mesmo por distensão de superfícies viscerais. Cada um destes vai ter sua característica clínica. Como, por exemplo, o abdômen de tipo inflamatório, generalmente o paciente tem um dolor somático, ou seja, qual é a diferença do dolor somático e do visceral? O somático generalmente é um dolor mais localizado. O paciente, muitas das vezes, quando tem um abdômen agudo inflamatório, está imóvel. El peritoneo suele se sensibilizar, entonces va a tener reacción peritoneal. ¿Qué yo quiero decir con eso? Va a tener abdomen en tabla y los agentes causales de un abdomen inflamatorio es básicamente cuando tenemos una inflamación del peritoneo. ¿Cuándo ocurre esa inflamación? Cuando, por ejemplo, tenemos o una apendicitis aguda o cuando tenemos alguna perforación de víscera hueca que derrama todo su contenido ahí en el peritoneo. Por ejemplo, perforación de intestinal, trauma intestinal que puede, por ejemplo, un cuchillazo. También tenemos cuando hay perforación del estómago. Entonces, todo eso que perfora y que derrama su contenido en el peritoneo, que antes el peritoneo el peritoneo tiene que ser todo estéril, derrama su contenido, va a causar una reacción inflamatoria, el peritoneo parietal se trava, ou seja, se contrai como mecanismo de defesa, e então esse vai ser o abdômen agudo inflamatório. Por exemplo, outro exemplo também que não podemos olvidar, uma inflamação de um apêndice, ¿sí? Ou seja, apendicite aguda, quando perfora, tem toda a sua secreção, todo o seu pus, seu contenido secretado hacia o peritoneu e vai generar uma reação peritoneal por conta dessa inflamação. Abdômen agudo por obstrução mecânica. O dolor é mais visceral. Generalmente, o paciente tem reação vagal. E quais são as causas? Quando vamos falar de obstrução mecânica, aí temos que ver se a obstrução é, por exemplo, intestinal, se é biliar, como podemos ver acá, intestinal, se é biliar ou até mesmo se é uma obstrução urinária. Por que eu falo obstrução urinária no abdômen agudo? Nós acá em gastro, não é que solamente vamos ver gastro. Vamos enfocar em gastro, mas temos que nos acordar que o sistema urinário, os rinhões, uréteres e vejiga, fundamentalmente, e uma porção da uretra, está intraabdominal, fundamentalmente rinhões e uréteres. Qual é o ponto? Quando temos, por exemplo, uma nefrolitíasis, que esse lito passou ao uréter e está ocasionando uma obstrução que pode, obviamente, depois, com o acúmulo de la urina, flujo retrógrado, causar uma hidronefrosis. O que nós temos que sim ou sim nos acordar, que os pacientes com cólicos renais, que é aquele lito que estava no riñón, descendeu e agora está no uréter, os cólicos renais são uma causa frequente de abdômen agudo. Por quê? Porque o abdômen agudo é todo o dolor generado no paciente previamente sano. O cólico renal não disse, o lito renal não disse quando vai descender, simplesmente agarra, descende e aí ele genera todo um dolor lumbar. Generalmente esse dolor del cólico renal é característico, que é um dolor que empieza na região lumbar e vai generalmente a la região, corre, assim por dizer, a la região interna do músculo, então é bem característico e tem punho percussão positivo. O dolor del cólico renal, generalmente o paciente não queda imóvel, o paciente não consegue adoptar uma posição adequada para cessar o dolor e generalmente esse dolor del cólico renal generalmente só cede com analgésico, ¿sí? Isso é muito importante. Por isso que quando nós vamos falar de abdômen agudo
por una obstrucción mecánica, sí o sí no podemos nos olvidar, además de obstrucción en el trato digestivo, como estamos estudiando ahora en esa era, tenemos que sí o sí nos acordar del cólico renal, porque es una causa frecuente de abdomen agudo, de consulta. El abdomen agudo isquémico, ¿sí? Generalmente, como su propio nombre dice, si es isquémico, tenemos obstrucción de alguna arteria. ¿Cuáles son las causas del abdomen agudo isquémico? Son básicamente tres situaciones que nosotros tenemos que saber. Una es cuando tenemos una oclusión mesentérica. La otra es cuando tenemos, por ejemplo, acá una torsión de un naso intestinal. Y la otra es, por ejemplo, cualquier otra torsión de algún órgano, por ejemplo, intraabdominal, como es el ejemplo del ovario y de la trompa. Son dos anexos ginecológicos que pueden generar torsiones y ahí pueden generar mucho dolor, generalmente en el piso abdominal, o sea, en abdomen inferior. ¿Cuál es el punto entonces? Cuando tenemos inflamatorio, es la inflamación, generalmente perforaciones o hasta mismo una apendicitis perforada. Obstrucción mecânica, acordar de obstrucción biliar, cólico renal y también obstrucción intestinal. Isquémico, cuando tenemos torsión de vasos que generan isquemia, como por ejemplo vúbulos, hérnias estranguladas. Acá también tenemos la torsión del ovário. El traumático puede ser abierto o cerrado. La forma más sencilla de decir que es un trauma abierto o cerrado. Cerrado es básicamente cuando no tenemos perforación del peritoneo o del abdomen. Y abierto quiere decir o que fue un tiro de bala o un cuchillazo ahí que abrió el peritoneo. Hasta mismo puede ser evisceración, o sea, las vísceras pueden salir afuera. O sea, el traumático es básicamente cerrado o abierto. Ejemplos de cerrado, para no quedar así tan vago. Es básicamente cerrado, puede ser cuando los pacientes van de alto, ¿sí? Chocan contra un camión, y entonces esa velocidad hace con que las vísceras, fundamentalmente el riñón y el vaso, puede generar un trauma cerrado. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se choca, ¿sí? Un camión acá, no sé, vamos acá, un camión, ¿sí? Viene el auto, que es bien más chiquito. Déjame ver qué puede ser un auto. ¿Sí? Vamos a imaginar, ese es un auto, una van puede ser, y ese es un camión. Viene el auto, da de frente con el camión, por ejemplo, vamos suponer que está 90, 100 km por hora, da de frente. Esa velocidad que estava 100 km por hora, el paciente viajando, se baja a cero. E quando se baja tão intenso e tão rápido, os órgãos maciços frequentemente se chocam contra a parede abdominal e se rompem ou causam traumas cerrados, como por exemplo, uma coisa frequente de ocasionar é o vaso romper. ¿Sí? Cuando hay un choque muy intenso, el paciente puede morir de choque hipovolémico, o hasta mismo el riñón, en esos casos, cuando tenemos un trauma cerrado, el riñón chocó contra la pared abdominal y generó un hematoma o algún desgarro renal. Son las causas traumáticas más frecuentes que pueden pasar. También el hígado puede lacerar y generar hematomas. Pero básicamente, nosotros acá, cuando estamos hablando de traumático, tenemos que saber que en abdomen agudo, hay traumático cerrado y abierto. Abierto es cuchillazo y tiro, bala. Y cerrado es por aceleración o desaceleración. Distensión de vísceras es cuando hay distensión de alguna víscera. Por ejemplo, cuando tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué pasa? Tenemos un flujo retrógrado, ¿sí? Insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca derecha. Flujo retrógrado empieza a acumular la sangre, dilata el hígado, porque se acumula sangre dentro do hígado, e então essa dilatação hace com que, esse acúmulo de sangre no hígado hace com que o hígado se dilate, e então, como na cápsula de Gleason que rodeia o hígado está toda a inervação sensitiva, hace com que duela esse hígado, e então genera um abdômen agudo por conta de uma insuficiência cardíaca. Outra causa, hepatitis viral, também por uma hepatomegalia, generalmente aguda, genera um dolor hepático, ou seja, um dolor generalmente ubicado em hipocondro derecho. Pero básicamente, nosotros acá en gastro, nosotros vamos a nos fijar fundamentalmente, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son los tipos y sus características, pero sí o sí es importante saber el inflamatorio, la obstrucción mecánica y el isquémico. Esses três, quando vamos a decir a um docente, a lo que sea, não podemos nos olvidar.
inflamatório, obstrução mecânica e isquêmico são as causas mais frequentes de abdômen agudo, sim, de dor abdominal agudo. Depois disso, vamos ao próximo power. Então, nós sospechamos síndrome de abdômen agudo, ou seja, dor abdominal agudo. Sospechamos de um ninho que vem com dor abdominal agudo por invaginação intestinal. Que causa a invaginação intestinal? É quando uma parte do intestino se mete dentro de outra. Isso vai generar compromisso fundamentalmente vascular, então se vai generar um dor abdominal agudo. A quem vamos sospechar invaginação intestinal? A los ninhos menores de 4 anos. A apendicite sospechamos em adultos jovens, úlcera perforada e pancreatites, generalmente homens de 20 a 40 anos. A parte de úlcera perforada vamos ver depois, ou seja, ao fim da classe. A parte de pancreatites já vimos na outra classe. Embaraço ectópico anexites, obviamente que não vamos pensar em nome, sim? Vamos pensar em mulheres em idade reprodutiva e colecistites e coledocolitiases, generalmente afectações biliares, sim, biliares, mulheres. Acuérdense de mulheres gorditas maiores de 35, 40 anos e multíparas, ou que utilizam anticonceptivos orais, sim? Basicamente isso. Vamos sospechar de abdômen agudo nesses pacientes, fundamentalmente nessas características e essas enfermidades. São as causas mais frequentes de abdômen agudo. Então, mulheres, sim? Bueno, essa é uma forma mais fácil de memorizar. E outra forma também que queda bem sencilla para memorizar. Opa, bater aquele negócio. Sim, aí então. Outra forma bem sencilla é a mnemotécnica cirurgia. Sim, causas frequentes de abdômen agudo. Cirurgia. Gravem essa mnemotécnica. É muito sencillo. Cirurgia. C de colecistites e colanquites. E isquema intestinal, R, renales, litiasis, pielonefrites, cistites, úlcera gástrica, sim, úlcera gástrica muito importante, ginecológicas, enfermidade pélvica inflamatória, embaraço ectópico e torção ovárica, torção dos anexos, obstrução intestinal e apendicites. Essas são as causas mais frequentes de abdômen agudo. Eu tenho certeza que se em um oral ou em algum exame te pergunta isso, eu tenho certeza que com essa mnemotécnica te vai salvar o tema. Sim? Cirurgia. Sabendo a mnemotécnica, já se pressupõem as causas e aí já nos hace pensar que nosso paciente pode ter. Mas basicamente, o paciente, sim, agora vamos à clínica, pero vamos só repassar uma cosita. Como nós podemos ver hasta agora, o abdômen agudo é basicamente um dor abdominal. Obviamente que sim ou sim vão ver se é quirúrgico, médico ou em observação, e o ponto mais importante é decidir se é quirúrgico ou não quirúrgico. Generalmente, não é lei, os pacientes que cursam com dor abdominal maior de 6 horas de evolução e que não melhoram, que têm seus signos vitais alterados, que todavia estão empeorando, generalmente é um abdômen agudo quirúrgico. Abdômen agudo quirúrgico. Há que gravar isso porque é sumamente importante. Se não melhorou logo das 6 horas, provavelmente é um abdômen agudo quirúrgico. Clínica. De novo, com a bomba reloj. ¿Sí? La clínica é sumamente importante. E a palavra mágica, a clínica depende da causa. Não é no mesmo um paciente que tem esquema intestinal, uma adenites mesentérica, que um paciente tem uma apendicite. Não é a mesma coisa. Por isso que, quando chega o paciente, estamos aí tomando o mate, acordando, já que estão falando aí de tomar o mate, vamos tomar água e vamos seguir com a classe. Sim, aproveitando isso, vamos imaginar juntos. Estamos aí e vem um paciente com apendicites aguda. Não sabemos o que é apendicites, mas vino o paciente com dor abdominal. Sim? Digo apendicites porque é o mais fácil, o mais frequente que nós vamos encontrar. Mas pode ser outra patologia. Nesse caso, vamos utilizar o apendicites. Ver o paciente, a primeira coisa que nós vamos fazer é valorar a gravidade do paciente. Por quê? Não é o mesmo que eu tenha um paciente hemodinamicamente estável, que está charlando um Glasgow de 15 comigo, ou seja, está charlando bem, está orientado em tempo e espaço, que um paciente que está totalmente desorientado, inestável hemodinamicamente, e com um dor que os pacientes, os familiares referem que começou com dor abdominal agudo. Isso não é a mesma coisa. Por quê? Esse paciente que está
hablando pavada, que no está bien, hemodinámicamente inestable, puede estar teniendo una sepsis, obviamente que depende de la causa, o un shock hipovolémico. Pero nosotros tenemos que nos atentar a todo a respeito desse paciente. Vamos mirar de la cabeça a los pies e o culo também do paciente. Por quê? Temos que valorar a gravidade, se é leve, moderado ou grave. Obviamente que isso não está nas guias, pero temos que sim ou sim ter na cabeça que um paciente grave, temos que abrir 50 ojos em cima, deixar os olhos assim bem encendidos, e um paciente leve, generalmente, pode ser ou médico ou em observação. Valorar a gravidade do paciente. Paciente, se está estabilizado, aí sim vamos fazer a anamnese. Por que vamos fazer nesse ordem? Ojo, se o paciente está com uma perfuração intestinal, ou se, por exemplo, a paciente vem com um embaraço ectópico roto, provavelmente essa paciente com embaraço ectópico roto tem um sangrado muito importante e provavelmente pode morrer em poucas horas, ou até mesmo em minutos, dependendo do caso. Em câmbio, o paciente que tem está aí com uma gastroenterite, pode quedar aí 6, 7 horas, que não vale passar nada. Por isso que é muito importante averiguar se o paciente está estabilizado ou não estabilizado e também se está orientado em tempo e espaço. Bueno, anamnesis. Vamos perguntar a respeito de dor abdominal, que nós vamos fazer toda a lista, ou seja, antiguidade, localização, irradiação, característica, intensidade, quando que melhora, quando que empeora, frequência, duração e associação com outros sintomas. Basicamente, então, fazer toda a anamnese do dolor abdominal, signos e sintomas acompanhantes, náuseas, vômitos, diarreia, o que seja, alterações no hábito intestinal, fiebre, muy importante, mucho no, el espanhol hoje está feio, pero é muito importante averiguar se há febre, se há signos de choque ou se há sintomas ginecológicos ou urológicos. Por que é importante evaluar se há febre ou signos de choque? Se estamos diante de um paciente que tem, por exemplo, febre de 39 graus, paciente tem signos e sintomas de choque, vem falando palavra, não está orientado em tempo e espaço, está hipotenso, está com taquicardia e frequência respiratória elevada, taquipneia, ojo porque esse paciente pode estar tendo um choque séptico. E, obviamente, que o tratamento devemos saber diagnosticar a causa e enviar a cirurgia desse paciente. Por exemplo, o choque séptico pode ser iniciado por uma perfuração intestinal. Pero quando nós vamos atender uma perfuração intestinal? Por exemplo, ou é um traumatismo aberto ou cerrado, ou também, generalmente aberto, obviamente, ou também podemos ter uma perfuração de víscera hueca, por exemplo, nos casos de úlceras gastrointestinais, ou seja, úlcera perforada. Então, ojo nesse paciente que está inestável e também está com signos de febre e choque, porque esses pacientes têm maior risco de padecer um choque séptico. Exploração física completa. O que eu quero dizer com completa? Se é mulher, vamos ter que fazer o exame ginecológico, tacto rectal, não se pode olvidar, además de toda a inspeção, palpação, auscultação e percussão, sim ou sim, é importante fazer da cabeça aos pés essa exploração física, porque nós devemos buscar signos e sintomas que o paciente pode ter. Vocês vão aprender depois, conforme vão seguindo com a facu, vão passando a sexto, por exemplo, o ano que vem em sexto, vocês vão ter, por exemplo, ginecologia, obstetrícia, depois vão ter emergentologia, e tudo isso está relacionado a esse fator acá de abdômen agudo, ou seja, depois, conforme vão passando os próximos passos, no sexto ano, vocês vão ver que tudo isso no que estamos falando agora vai servir para sexto. O que eu quero dizer com isso? É importante saber fazer uma anamnese, exploração física e quando vamos pedir exames complementares, porque tudo isso vai depender de nossa suspeita clínica. Pero estou de guarda e aí vem um paciente que tem, por exemplo, dor abdominal, dolor lumbar que se irradia hacia a porção interna do músculo, tem muito dolor, não para em nenhuma posição. Que isso vai ser? Que nós vamos pedir para diagnosticar? Ou que nós vamos fazer com esse paciente? Obviamente que, dependendo dos signos e sintomas que tenha um paciente, ¿sí? Nós vamos sospechar qual é a etiologia. Por exemplo, nesse caso desse paciente que nós estamos aí de guarda, provavelmente é uma
un cólico renal. En cambio, si por ejemplo el paciente viene con un dolor en hemiabdomen superior, que es como si una lanza pasase acá, o un dolor en faixa, o sea, un dolor que afecta ambos hipocôndrios derecho y todo el abdomen superior, y tiene deshidratación, palidez, tiene leucocitosis, disminución del calcio, nosotros vamos a pensar que esse paciente pode ter uma pancreatite. Então, el abdômen agudo é basicamente para ver se é um abdômen que vai à cirurgia ou que não vai à cirurgia. Essa classe é sumamente importante porque eles fazem muito hincapié em relação quando é quirúrgico, quando não é quirúrgico, quais são as causas do quirúrgico, quais são as causas do médico e quais são as causas extraabdominais. É assim que se vai perguntar no exame, sim? Ojo nisso. Mas basicamente nós en el abdomen agudo, tenemos que básicamente nos acordar que el abdomen agudo es solo el dolor. La definición es esa. Obviamente que depende de la causa y de la afectación general de nuestro paciente, pero abdomen agudo es dolor abdominal. Dolor abdominal. Sí, eso es abdomen agudo. Obviamente que clínicamente va a depender de la causa. No es lo mismo una pancreatitis de una apendicitis, de una adenitis mesentérica, de una enterocolitis, de un Crohn, ¿sí? No es lo mismo. Y eso es importante tener en cuenta. A la exploración física es muy importante evaluar en la inspección si tiene movilidad el paciente o si está fijo, porque generalmente afectaciones peritoneales, que tienen reacción peritoneal, contractura abdominal tabla, generalmente el paciente queda quieto e inmóvil. En cambio, si el paciente tiene un cólico renal, por ejemplo, ¿sí? Va a quedar así, no consigue adoptar una posición correcta que cese el dolor. É importante evaluar palidez, icterícia, distensão abdominal, palidez ou signo de lenado capilar, fundamentalmente para evaluar se esse paciente pode estar tendo uma perda sanguínea, por exemplo, um choque hipovolêmico, perda de sangue por alguma rotura de algum vaso importante. Icterícia é importante para evaluar se, por exemplo, estamos diante de imaginem agora, vem um paciente parecendo uma zanahoria. Eu sei que uma zanahoria é naranja, mas imaginem que é muito amarillo. Llega un paciente con dolor en hipocondrio derecho, ¿sí? Pero muy amarillo, que está una ictericia así jodida, con los ojos, la esclerótica toda amarilla. Nosotros vamos a pensar que es un cólico renal o vamos a pensar que tiene alguna afectación hepatobiliopancreática. Sí, obviamente que si tiene icterícia, si tiene esses signos aí que nos indicam algum sistema, nosotros vamos a pensar nesse sistema, não vamos diretamente a outra coisa que pode ser, que pode estar concomitante, pero obviamente no vamos a enfocar en lo principal. Entonces, muy importante evaluar a la inspección de la cabeza, los pies y volver hasta el ano del paciente para evaluar todo eso. Y en gastro, no olvidar del tacto rectal. Tacto rectal sumamente importante en la exploración física. Pongan tacto rectal acá, porque si falta en la hora del examen oral decir tacto rectal, obviamente que está desclassificado. Te invitam a repassar o conteúdo. Seguindo com a auscultação, o importante é ruídos hidroaéreos, ¿sí? Sempre são positivos, generalmente são de 5 a 35 por minuto. Quando estão diminuídos ou ausentes, não sospeite um ilho, acordando que o ilho pode ser mecânico ou pode ser um ilho funcional. A diferença é que funcional tem ruídos hidroaéreos abolidos desde o princípio do funcional, que é quando, por exemplo, o paciente tuvo uma apendicitis, o intestino se sensibilizou e deixou de funcionar, tem ruídos hidroaéreos abolidos desde o início da afectação. Em cambio, se é uma obstrução por um ilho biliar, que é raro, pero que pode passar por uma fístula, aí, uma pelota, um cálculo biliar hacia el intestino y obstruir, acuérdese que el intestino, para intentar desobstruir acá, vai empezar a contrair. Entonces, el paciente vai referir nas primeiras 8 horas muito dolor cólico, ¿sí? E também refere, nosotros quando vamos escutar, vamos a perceber que os ruídos hidroaéreos estão aumentando, porque nosso corpo é tão perfeito que intenta a desobstruir essa obstrução com as contracções mais fortes. Por isso que o paciente tem cólicos abdominais. Pero, se você buscar ruídos hidroaéreos, tacto retal e vaginal, sim ou sim, obviamente que não vamos ser tacto vaginal se é um nome, se isso já é óbvio, pero lo importante é a percussão, porque quando estamos em um paciente ¿sí? Que tem neumoperitoneo ou matidez espaçável, que nós temos que pensar? Neumoperitoneo
la primera cosa que debe sí o sí venir en la cabeza es una perforación de víscera hueca, porque cuando tenemos una perforación de cualquier parte, o del estómago o del intestino, ese aire, ese gas que está dentro de la víscera hueca pasa al peritônio, porque tiene una presión negativa, pasa al peritônio, como si fuera el peritônio, así agarra el aire y puxa, ¿sí? Le trae así. Entonces, cuando tenemos mucha distensión abdominal, mucho, a percussão tiene mucho timpanismo, tenemos que sospechar un neumoperitoneo por perforación de víscera hueca. Sí o sí, eso es muy, muy importante. Y bueno, el examen complementar, entonces nosotros vamos a pedir a todos los pacientes laboratorio, sangre y orina, electrocardiograma, sí o sí a los pacientes que sospechamos, por ejemplo, hombres, que sospechamos que pueden ser un infarto agudo del miocárdio, un síndrome coronário agudo, y exámenes de imagen, que nosotros vamos a pedir radiografía. En la radiografía, cuando hay perforación de víscera hueca, vamos a tener el aire empujando el diafragma. Podemos pedir el enema opaco, que es cuando nosotros hacemos un enema con bario y entonces va colorear todo el intestino grueso, y acá nosotros podemos ver que hay una porción que está estenótica. Después nosotros también podemos pedir un ATAC. El ATAC es lo mejor que hay. ¿Por qué? El ATAC nosotros podemos ver el páncreas, si hay, por ejemplo, en una pancreatitis aguda, el grado de necrosis, si hay edema, si, por ejemplo, tenemos un lito renal, un lito biliar, si hay una afectación isquémica, una perforación, líquido libre intraabdominal. Gente, la ATAC es lo mejor que hay para nosotros, para cualquier patología, para delimitar cuál patología es. Entonces, cuando sospechamos, cuando viene el paciente, cuando dolor abdominal agudo, nosotros vamos a pedir que siempre laboratorio, ¿sí? De acuerdo a nuestra sospecha clínica, y después, si por ejemplo sospechamos de una úlcera perforada, radiografía de tórax es lo suficiente para diagnosticar úlcera perforada o alguna víscera hueca perforada. Enema opaco para averiguar se há obstruções, por exemplo, acá pode estar generando um abdômen agudo por conta de um ilho obstrutivo, e acá pode ser um lito renal, ou seja, uma renolitiase ou uma litiase renal que pode estar descendendo por el ureter e ocasionando o dolor. Después, otros, angiotac y laparoscopía. La laparoscopía se deja generalmente a los pacientes que nosotros tenemos dudas en la hora de diagnóstico. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Yo me olvidé de hablar, antes de seguir con la laparoscopía, de la ecografía. La ecografía generalmente se hace a todos los pacientes con dolores, con abdomen agudo. ¿Por qué? Sencilla, rápida, barata. ¿Sí? Sencilla, rápida y barata. Obviamente que es operador dependiente, pero tiene muchas características buenas la ecografía. En la laparoscopía, generalmente se deja para los pacientes que nosotros tenemos sospecha, no conseguimos detectar el diagnóstico, ¿sí? Porque la laparoscopía puede servir tanto para diagnóstico quanto para terapêutico. O sea, estamos con sospecha de apendicitis, pero el paciente no presenta la clínica clásica de apendicitis, pero casi 100% que as apendicites, nosotros vamos com a laparoscopia, hacemos o diagnóstico a ver se é uma apendicitis e aí já sacamos o apêndice, ou seja, já hacemos a apendicectomia. Então, permite a laparoscopia um diagnóstico preciso, generalmente hasta 90% dos casos de sospecha, nós conseguimos com a laparoscopia hacer diagnóstico e tratamento, por isso que obviamente, é óptimo, pero hacer com que o paciente passe por uma cirurgia na laparoscopia não é tão sencillo, então há que evaluar risco-benefício para nosso paciente. Depois, causas de dolor abdominal, causas mais frequentes de abdômen agudo, quirúrgico e de médico. Sí ou sí, esse quadrito é pergunta de exame. Quirúrgico, apendicitis aguda, patologias biliares agudas, úlcera gastroduodenal perforada, pancreatitis aguda, enfermidade diverticular complicada, obstrução intestinal, hérnia estrangulada, acidentes vasculares abdominais, divertículo de Meckel e hérnia diafragmática estrangulada. Quantos têm que saber? Sim, porque isso vai ser pergunta seguro de escrito, de oral, de qualquer coisa. Apendicitis aguda, sim ou sim, 5 ou 6, muito importante. Médico, abdômen agudo médico, cetoacidose. O que eu quero dizer com médico? Médico é que não vai à cirurgia, sim, já está mais que claro isso. Então, cetoacidose diabética, não vai à cirurgia, causa dolor generalmente difuso do paciente, dolor abdominal, causa, pero não vai à cirurgia.
Peritonitis bacteriana espontânea não vai à cirurgia, sim, generalmente se dá em cirrótico. Hepatites não vai à cirurgia, não tem por que ser. Quando o paciente tem uma hepatites B, por exemplo, ser uma cirurgia. Gastroenterites aguda, gastroenterocolites aguda viral, não há por que ser uma cirurgia se é um vírus que vai dentro de 7 dias, 10 dias sair do corpo, ou seja, vai ser seu ciclo. Adenitis mesentérica também, que é uma inflamação de los ganglios linfáticos. Folículo de Graf roto, não sei por que cargas d'água se pode esse folículo de Graf roto, esses epônimos, se esse folículo ovárico roto mais facilmente, ou seja, urgência ginecológica com dor abdominal agudo. Sim. Dismenorreia e infarto. Sim ou sim, hay que saber por lo menos umas 5, 6, porque isso vai ser pergunta de exame. Qual é o tratamento do abdômen agudo? Se o paciente tem dor abdominal e choque de início, ou se o paciente tem dor abdominal e choque tardio. Qual é a diferença? Se tem choque já de início, temos que sospechar de aneurisma de aorta roto, embaraço ectópico roto ou infarto visceral. Ou seja, infarto, por exemplo, um vôvulo ou uma aérea estrangulada. Diagnósticos diferenciais, pancreatites necrohemorrágica. Qual é o ponto? A pancreatitis necrohemorrágica, sí o sí, é um abdômen agudo, pero ojo, pancreatitis não vai à cirurgia. Solamente vai à cirurgia a pancreatite se tem complicações e depois de 5 a 7 dias vai à cirurgia. Não se hace cirurgia, a pancreatitis. Ojo nisso, porque pergunta de exame. Dolor abdominal severo, o paciente vai alegar com hipotensão, palidez e sudoração. Todos os signos e síntomas de um choque. Mecanismo pode ser o choque hipovolêmico neurogênico e manejo. Reposição de emergência, ou seja, reposição hidroelectrolítica de emergência, expandir o paciente, monitoreio oxígeno e vias, ele move. Estudos complementares, o paciente se hace estável e acá nós sí ou sí devemos pensar em Derek Shepherd, aí quando morreu em Grey's Anatomy, porque estavam aí yendo à cirurgia e eles disseram, uma dijo, ele está estável, vamos fazer um ataque, e o outro, não alcança o tempo, vamos fazer cirurgia. Então, ojo nisso, se Grey's Anatomy, por lo menos alguma coisa ajudou. Os estudos solamente se hacen ao paciente estável, sim, hemodinamicamente estável. Paciente inestável vai à cirurgia de emergência. Acuérdense de Shepherd em Grey's Anatomy. Dolor abdominal e choque evolutivo tardio, ou seja, empieza com dolor e depois genera choque. Generalmente é séptico por uma perfuração nossa, mesmo translocação bacteriana, quando tem moído, tudo isso que já vimos. E a complicação evolutiva de um quadro infeccioso localizado ou generalizado. Que temos que fazer? Cirurgia inicial, laparotomia e procedimentos minimamente invasivos a nosso paciente. Generalmente, o que sí o sí hay que salir de la cabeza en la hora del orar es lo siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de abdomen agudo? La palabra clave depende. Si es un shock inicial, ou seja, o paciente já chega chocado, o paciente generalmente já vai à cirurgia. ¿Sí? Se o paciente não chega chocado, o paciente se hace os estudos e depois se hace cirurgia. Isso é muito importante. E o tratamento, eu não falei, obviamente, mas o tratamento vai ser de la causa. Se é uma apendicitis, vamos fazer o tratamento da apendicite cirúrgico. Se é uma pancreatitis, não vamos fazer cirurgia, vamos deixar em observação, vamos esperar se há complicações da peritonitis. Então, ojo, porque o abdômen agudo, para ser tratamento, depende da causa. Peritonitis generalizada. Muito importante. Dolor abdominal difuso e severo e signos peritoneais, como, por exemplo, abdômen em tabla. Tipos de peritonitis, primária, secundária e terciária. Não me pergunte o porquê, pero a primária é monomicrobiana, a secundária é polimicrobiana e a terciária é estéril. A primária generalmente se dá em pacientes com cirroses que já têm ascites. A secundária generalmente é paciente com perfuração de víscera hueca. E a terciária são aqueles pacientes que passaram por uma cirurgia abdominal e então alguns gérmenes passaram desde a cavidade da luz do intestino até a cavidade peritoneal. Então, isso é primária, secundária e terciária. São os tipos de peritonites, que basicamente é a inflamação do peritoneo.
¿Cuál es la clínica? Clínica, muy importante. Y básicamente el paciente va a llegar con ese dolor agudo y con abdomen en tabla. Generalmente va a tener fiebre, taquicardia, puede haber hipotensión, obviamente, pero lo más característico es el dolor y el abdomen en tabla, que es la reacción peritoneal, una defensa del peritoneo. Y el diagnóstico se hace de acuerdo a la causa. ¿Por qué? No es lo mismo na primária, secundária e terciária. O tratamento também vai ser distinto. Úlcera perforada, ¿sí? Es cuando tenemos la perforación de la úlcera, todo eso va, es como si fuera el estómago vomita al peritoneo. Por eso que el paciente, a la diferencia de la pancreatitis, es un diagnóstico diferencial de pancreatitis, por eso que en la úlcera perforada, el paciente no vomita. En cambio, la pancreatitis sí vomita. ¿Por qué el paciente no va a vomitar? Y eso pregunta de examen. ¿Por qué el paciente en la úlcera perforada no vomita? Porque es como si el estómago vomita hacia el peritoneo. O sea, todo el contenido del estómago va al peritoneo. En cambio, cuando tenemos pancreatitis, no tenemos perforación del estómago, el paciente vomita. ¿Sí? Esa es la diferencia entre úlcera péptica perforada y una pancreatitis. Pero generalmente la clínica es muy similar a la pancreatitis, pero ojo, porque el paciente generalmente relata que tuvo como si fuera una puñalada, o sea, un cuchillazo acá, en el hipogastrio, de manera aguda. Y entonces empezó con toda la sintomatología que es característica de la úlcera perforada, como por ejemplo, generalmente el paciente viene en posición antálgica, ¿sí? El paciente reduce su excursión, reduce su inspiración, para no doler más la úlcera perforada. No hay ruidos hidroaéreos, hay taquicardia, fiebre, abolición de la mastitis hepática, justamente porque el aire sube, hay signo de Joubert. Entonces, úlcera perforada da una clínica bien llamativa. Y también, ojo, porque para tener una úlcera, el paciente debe tener antecedentes de úlcera péptica, ¿sí? Ojo en eso. Bueno, como nosotros vamos a estudiar nuestro paciente con úlcera péptica perforada? Vamos a estudiar con radiografía de tórax, ecografía no nos sirve acá porque tiene mucho aire, entonces el ecógrafo no anda con aire. Y vamos a hacer TAC para ver dónde está la perforación y vamos a tratar ese paciente de manera quirúrgica, ¿sí? Hay que hacer cirugía de urgencia en ese paciente porque la úlcera no se va, esa perforación no se va a cerrar solo. Se limpia el peritoneo y ahí se interna, obviamente, se interna el paciente, cirugía de urgencia y listo, y antibiótico. Afectaciones ginecológicas y urológicas, las principales van a ser ginecológicas y urológicas. Nosotros siempre debemos pensar en aquellos pacientes que vienen con un dolor abdominal agudo, que puede ser ginecológico o urológico. Ginecológico, nosotros estamos hablando de un embarazo ectópico o un embarazo ectópico complicado como el roto, que hay mucho sangrado. Generalmente el embarazo ectópico se da queda ahí en la trompa y entonces como va creciendo las primeras semanas hasta las 16 semanas por ahí, generalmente ya se complica, se puede ya romper, porque acuérdense que el, el producto de la fecundación, de la fertilización ahí, del encuentro del óvulo y del espermatozoide, generalmente debe crecer dentro del útero y no en la trompa. Entonces, cuando queda en la trompa es muy finita, entonces va creciendo, y entonces rompe la trompa y causa la mierda. Eso es embarazo ectópico roto. Otro, en urología, nosotros sí o sí, generalmente ginecológicas no suelen preguntar, pero lo que sí o sí preguntan en abdomen agudo es urológico, como la litiasis renal, ¿sí? La litiasis renal. Duele mucho, el paciente no consigue caminar, generalmente es un dolor lumbar que se irradia, eso es muy importante, dolor lumbar que se irradia hacia la porción interna del músculo, eso es sumamente importante y generalmente es pregunta de examen, tiene puño percusión positivo. Y porque es importante saber si es un cólico renal, porque el cólico renal, el tratamiento va a ser, ojo, el tratamiento va a ser ambulatorial. Generalmente se deja el paciente algunas horas en la guardia para dar analgésico intravenoso y reidratación. Pero, por lo general, si no son litos muy grandes, el paciente expulsa esos litos y listo. Chao.
Bueno, afectaciones ginecológicas y urológicas, las dos más importantes son esas, y fin de la clase.